Bom dia, galera do canal, seja bem-vindo. Hoje nós... Bom dia, galera do canal, seja bem-vindo. Eu sou Baba Enilatle de Ogum, dirigente do Terreiro de Umbanda Espada de São Jorge. E hoje nós vamos falar sobre a questão da incorporação consciente, semiconsciente e inconsciente. E esse é o canal Todo Mundo Quer Umbanda. Vem comigo. Quando a gente fala em questão de incorporação, a gente tem ali uma conectividade da entidade com o médium. E essa conectividade ela é feita através dos chakras. O chakra das entidades se conecta ao nosso chakra e é aí que acontece a incorporação. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a entidade ela não entra dentro do corpo do médium, e sim ela se conecta ao corpo do médium, utilizando o nosso corpo como se fosse uma marionete, transmitindo movimento a nós. Durante o processo de incorporação, todo médium, independente se é incorporação consciente, semiconsciente ou inconsciente, todo médium, no momento em que a entidade está ali conectada, transmitindo sua vibração, transmitindo a sua mensagem, o médium está consciente. Isso porque a gente tem um livre-arbítrio e as entidades respeitam, e todas as entidades respeitam isso, o livre-arbítrio do ser humano, ou seja, o nosso livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio. É por conta disso que as entidades, no momento que a gente está incorporado, a gente tem plena noção do que está acontecendo, plena noção do que a entidade quer transmitir. O que acontece para tornar uma incorporação consciente, uma incorporação semiconsciente e uma incorporação inconsciente? Bom, então vamos por passo para a gente poder entender bem essa questão. A incorporação consciente, geralmente, ela se dá ali no primeiro momento em que o médium está tendo contato ali com o processo de incorporação, no primeiro momento em que o médium está aprendendo a entender e a se conectar com a energia das entidades, e ali o médium fica muito consciente, ou seja, a entidade se conecta, o médium sente a conexão da entidade, sente aquele choque, aquele pequeno choque de chakras, né, que acontece no momento da conexão, no momento da ligação do guia com a gente, com o médium ou o cavalo ou o aparelho. E aí o médium ele fica consciente, ou seja, ele sabe tudo o que está acontecendo no trabalho, durante o trabalho. Ele apenas tem que ter um entendimento e a paciência para entender o que a entidade quer transmitir para os consulentes ou para o trabalho em si que está acontecendo dentro do terreiro. Então o médium ele tem que ter ali a paciência, respirar fundo mesmo para poder entender o que a entidade quer transmitir. E quando a entidade se retira, né, que a entidade sobe, como a gente fala comumente dentro do terreiro, o médium ele tem plena ciência, pleno conhecimento do que aconteceu durante a gira, enquanto o médium estava ali ligado, conectado com a entidade do guia, ou seja, ele é super consciente de tudo que aconteceu. Ele tem ciência, ele tem conhecimento de tudo que aconteceu durante o trabalho. E geralmente, como eu falei, isso se dá ali quando o médium está iniciando, mas possivelmente há médios, e hoje muito comum haver médios que permanecem o resto da vida trabalhando dentro do terreiro e ainda assim permanece consciente, até porque isso não denomina grau de evolução, né? Então tem pessoas que recebem semiconsciente que nem é tão evoluído espiritualmente quanto o médio que recebe consciente. Então isso não denomina, porque o fulano recebe consciente, ele é menos evoluído do que o outro fulano. Isso no sentido espiritual, isso não tem nenhuma relação. E sim relação de conhecimento. Quando o médium ele recebe consciente, ele tem a capacidade, a possibilidade de aprender muito com a entidade que está ali trabalhando na coroa dele. Ou seja, ele é um aprendiz daquela entidade, assim como todos os outros médios dentro do terreiro, ou seja, o cambone, o médio de incorporação, o médio de evidência, todos são aprendizes, né? E o médio de incorporação ele também é um aprendiz. E a incorporação consciente ela acontece muito normalmente quando o médium está iniciando ali aquele processo de incorporação, mas que pode perdurar por toda a vida dentro do terreiro.
isso não vai denominar, não vai classificar ele como um médium que não evolui, nada a ver, não tem nenhuma ligação com isso. E o médium ele pode ser super evoluído, pode ser super, sabe, aquela pessoa bem evoluída espiritualmente, mas ele vai continuar recebendo, incorporando consciente para que ele possa aprender e para que ele possa transmitir também conhecimento. Com o passar do tempo, o que acontece? Quando o médium ele começa a trabalhar, ele começa a se acostumar com a energia do guia, com a vibração da entidade, começa a dar permissão para a entidade trabalhar, fazer o que é necessário ser feito. E quando isso acontece, o médium, como eu falei, durante a incorporação, todo médium ele é consciente, independente se for semiconsciente ou inconsciente. Todo médium, durante a incorporação, enquanto a entidade está conectada, é consciente. O que acontece é, quando o médium ele permite que a entidade trabalhe de fato, né, que a entidade transmita o que é necessário transmitir, alguns médiuns começam a perder a noção de tudo o que acontece. Ou seja, quando a entidade sobe, ela leva o que ela fez e deixa o que foi do médium, né, o que é do médium. E aí que o médium ele fica depois, sempre em todo o terreiro. Quando termina o trabalho, acontece ali os comentários do que aconteceu no trabalho. E aí o médium que começou a reincorporar, que começou a receber e ficar inconsciente, ele começa a perceber, nossa, eu perdi isso daí, eu não vi isso acontecer. Eu vi isso, isso e isso, mas não vi isso acontecer. Isso é muito comum, porque o médium está começando a se acostumar ali com a energia da entidade. E tem trabalhos que somente a entidade precisa saber. Tem consultas que somente a entidade precisa saber. E aí, quando o médium tem uma conectividade muito boa, a entidade acaba que levando aquilo que ela fez e deixando apenas o que é do médium, o que é necessário o médium saber, o que é necessário aquela pessoa saber. Então, por isso que ela leva algumas coisas, mas outras coisas ficam. A incorporação inconsciente, ela acontece também da mesma forma que a incorporação semiconsciente, mas que o médium ele dá livre domínio para a entidade, ou seja, a entidade vai trabalhar mais claro, como eu falei. A gente sempre é consciente no momento da incorporação. Então, se a gente está trabalhando, a entidade está trabalhando e ela quer fazer alguma coisa e a gente não quer dar permissão, a gente não quer fazer, a gente não vai fazer e a entidade ela vai respeitar isso, porque a gente tem um livre-arbítrio. Então, a entidade ela vai trabalhar no que a entidade vai trabalhar no que tem que ser trabalhado, a entidade vai trabalhar no que tem que ser trabalhado, e aí o médium vai deixar livre a entidade trabalhar e vai dar a permissão total, a entidade vai fazer o movimento que ela quer fazer, a entidade vai falar o que ela deve falar para o consulente, ou para quem ela está atendendo, ou para o que for necessário na gira que está acontecendo no terreiro. E aí depois, quando a entidade se desconectar, ela vai levar o que foi dela, né? E aí muitas vezes o médium não recorda o que foi que aconteceu, né? Dá como se fosse um apagão ou fica como se fosse um sonho. Porém, no momento em que a gente está incorporado com a entidade, a gente também pode se consultar, porque a gente é ser humano e a gente também necessita de atendimento. Então, quando a entidade está conectada com a gente se consulta, a gente pergunta, a gente quer também aprender, né? E como eu falei, todos nós temos essa capacidade de aprender, tanto o médium de incorporação, quanto Cambona, enfim, todos os médios dentro do terreiro têm a capacidade, têm a possibilidade de aprender. E quando a gente está conectado, quando a entidade está conectada com a gente deve aprender, e deve perguntar, e deve se consultar, e deve receber o passo espiritual. E aí quando o médium ele fica inconsciente depois do transe, a entidade sobe, leva o que ela trabalhou nas outras pessoas, mas fica o que ela conversou com a gente, ou seja, a entidade subiu, eu não sei o que foi que aconteceu, eu não sei quem foi que ela consultou, eu não sei que tipo de passe ela deu, eu não sei que tipo de trabalho ela fez, mas eu sei o que ela conversou comigo, eu sei da forma que ela me limpou, né? E isso é uma incorporação inconsciente hoje em dia. Porque antigamente, logo no início, quando se iniciou esse processo de incorporação, para que as pessoas pudessem entender e se conectar mais forte e dar credibilidade a esse trabalho, a incorporação ela era inconsciente, de fato, né? Ou seja, o médium ele perdia a noção e apagava mesmo e a entidade tomava conta para mostrar o poder, para mostrar a sua força e para mostrar que aquilo era real, que a conectividade com o mundo astral, com o mundo espiritual
era de fato verdadeiro. Mas hoje em dia, essa necessidade de demonstrar isso, ela não existe mais, porque cabe a gente ter fé e acreditar no trabalho que a entidade está repassando para a gente. Então, para dar uma conclusão geral dessa questão de incorporação, vamos lá, a gente tem a incorporação consciente, que é aquela incorporação que o médium lembra de tudo que aconteceu durante estar incorporado e depois que a entidade sobe, né? E isso, como eu falei, não dá grau de evolução para ninguém. Então tem médio que fica inconsciente depois do transe, mas que nem é tão evoluído quanto o médio que recebe consciente. Então isso não é grau de evolução mediúnica. Jamais pense isso, tá bom? Temos o médium inconsciente, né? O transe inconsciente, que o médium lembra ali algumas coisinhas que aconteceram durante o transe, né? Umas coisas fugiram, outras coisas não. E esse processo geralmente se dá depois que o médium começa a ter costume de trabalhar com a entidade, começa a entender a vibração da entidade e transmitir isso, né? E deixar acontecer e deixar rolar. E a incorporação inconsciente, que hoje em dia é muito raro essa incorporação inconsciente, que na verdade nem é uma incorporação inconsciente, é mais a inconsciência que fica depois que se finaliza o transe, né? Ou seja, a entidade leva tudo que ela fez com as outras pessoas, mas com a gente, a consulta que ela fez com a gente fica, né? Então, ou seja, isso não é inconsciente. Antigamente, quando era inconsciente de fato, a conexão acontecia, a entidade subia, o médium não lembrava de nada realmente, ou seja, nem do que ela conversou. É como se ela tivesse um apagão e depois voltasse, e naquele intervalo ali a entidade fez o que tinha que ser feito, transmitiu o que tinha que ser transmitido, e a pessoa não lembra. Mas hoje em dia, quando o médium ele é inconsciente, ele fica inconsciente, na verdade, né? Que ele não é inconsciente, ele fica inconsciente depois do transe. É uma inconsciência, não uma inconsciência de fato, mas é uma inconsciência do que a entidade trabalhou, né? Por quê? Porque a entidade levou com ela o trabalho que foi feito por ela. E o trabalho que ela fez em nós fica, né? O conselho que ela repassou para os filhos da corrente fica para a gente, ou seja, a gente lembra, né? Então não é uma incorporação inconsciente, de fato, né? Uma inconsciência porque a entidade leva. Mas durante o transe, como eu falei, todo médium fica consciente, independente dele ser semi, independente dele ser inconsciente, ou até mesmo para quem é consciente, toda a incorporação é consciente durante o transe. Ou seja, todo médium, isso atualmente, né? Todo médium sabe o que está acontecendo, sabe o que a entidade quer fazer, sabe o que a entidade quer falar durante o transe, né? O que acontece é como eu falei, alguns médios dão mais liberdade para a entidade, alguns médios conseguem entender com mais facilidade que a entidade quer transmitir e dá a permissão para ela fazer o que deve ser feito, e quando ela sobe ela leva com ela tudo que foi necessário levar. E aí fica algumas coisas para alguns médios, que são os médios semiconscientes, e algumas coisas a entidade leva tudo, fica apenas o que ela fez no médio e em ligação inconsciente, tá bom? Então, você que está vindo pela primeira vez nesse canal, já deixa seu like, se inscreve no canal para ajudar, bora crescer, bora levar conhecimento para as pessoas que precisam conhecer essa questão do axé. Então já deixa seu joinha, muito joinha, se inscreve no canal, compartilha aí pra galera. Convida a galera a participar, convida a galera a assistir. Se você tem algum tema que você deseja sugerir, deixa aí nos comentários o seu tema, tá? Deixa aí os comentários que você quer entender, se você entendeu, se você não entendeu. Bora conversar, bora abrir esse diálogo, né? Bora transmitir conhecimento, bora compartilhar conhecimento, tá bom? Eu agradeço muito vocês que assistiram o vídeo até aqui. Fico muito agradecido e lembrando, não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueça de deixar o joinha e compartilhar muito. Beijos de axé.